Orem por mim, tive Covid, já estou curada, louvado seja Deus, mas acordo todos os dias enjoada, boca amargando. Queria que Jesus tirasse essas sequelas de mim. Oremos sim, Sofia. Que Deus abençoe a você. Olha, para te ajudar, eh, faça uma alimentação mais saudável possível, faça uso de sucos nutricionais, desses que você faz, por exemplo, suco verde, sucos que sejam assim bem naturais mesmo, nada de caixinha, nada de açúcar, mas experimenta fazer sucos verdes, fazer consumo de frutas, verduras, legumes, experimenta fazer jejum para limpar o teu organismo ainda mais, tá certo? Acelera o processo de limpeza do seu organismo. Gente, a gente precisa dar atenção à prática do jejum. A gente precisa dar atenção à necessidade de o corpo descansar, de o intestino descansar, de o estômago descansar, para que então o cérebro eh, envie os comandos de reparo para outras partes do corpo que precisam de reparo. Mas se o nosso corpo está sempre ocupado, uma quantidade de sangue maior, um trabalho maior na digestão, então fica limitada a possibilidade de o organismo trabalhar para restaurar outras partes do corpo que estão precisando de reparo. Então, considerem não comer entre as refeições, considerem o jejum, né, o jejum parcial, um jejum total, como seja, mas o ideal é nunca se abster de água, né? Nós estamos sempre muito cuidadosos com a saúde. Observe o quão disponível você está para fazer um jejum. E então você estará ajudando o seu organismo a se recuperar. E aos que não estão fazendo jejum, mas estão cuidando da sua alimentação, experimentem levar a sério não comer nada entre as refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Entre as refeições e do jantar até a hora de dormir, não comer mais nada, para que o organismo então trabalhe a digestão no tempo necessário e ainda tenha tempo de aquietar-se. Se toda hora você come um pouco mais, você belisca alguma coisa entre as refeições, toda hora você reinicia o processo de digestão. Toda hora que você come uma semente que seja, Darleide, mas foi uma semente, foi uma maçã, não interessa. Você outra vez está iniciando o processo de digestão e começa tudo de novo, que você sabe, o processo de digestão começa aqui na nossa boca. Então, começou a mastigar uma sementinha que seja. Aí o seu processo digestório começa e tudo de novo. Aí daqui a pouco você come de novo, começa tudo de novo. Daqui a pouco mais uma beliscada, tudo de novo. O que acontece? Você põe o seu intestino, o seu corpo, o seu sistema digestivo o dia inteiro trabalhando, ele não descansa. E isso traz prejuízos, isso traz problemas sérios, isso pesa, cansa, desgasta, gasta a energia do seu corpo com um órgão que trabalha o tempo inteiro, mas que ele não foi feito para trabalhar o tempo inteiro. Ele foi feito para fazer um processo e depois descansar. Todos precisam de descanso. Se você não sabe, até o nosso coração descansa. Sabe, entre uma batida e outra, ele tem ali um tempo em que o músculo dá uma micro descansada. Ao longo do dia, outro dia eu até li sobre, mas agora eu me esqueci, de quanto tempo, durante o dia, ao longo de 24 horas, o músculo cardíaco descansa. Ele que trabalha sempre para nos manter vivos, esse sempre é entre aspas, porque entre um pulsar e outro, esse órgão descansa um pouco. Então, deixe o seu corpo descansar. Não fica comendo toda hora. Descansa. Faz a prática do jejum. Para de comer toda hora. Se organiza. Come nutrientes assim
que já são absorvidos diretamente, faz uso dos alimentos crus, das frutas, dos vegetais, não come nada industrializado, não come doces, não come bolos, não come torta, não come pastel, não come frutura, não come carnes, não come nada de origem animal. Deixa esse corpo ficar limpo. Aí eu acredito que a gente ajuda nesse processo de uma maneira muito incrível, muito incrível. Não adianta nós ficarmos pedindo oração quando nós estamos o tempo inteiro trabalhando contra. Você espera o milagre, mas você trabalha contra. Você espera o milagre, mas você trabalha contra. Não dá. Quando Jesus Cristo fazia uma obra de caridade, de amor, e chegava ao milagre, e que a Bíblia nos conta de muitas histórias, muitos milagres, Jesus Cristo dizia: levanta e anda. Mesmo quando era um paralítico, o fato de Jesus dizer para um paralítico: levanta e anda, alguém pensa assim: mas puxa, mas como é que um paralítico vai levantar e andar? Ora, pela fé, você levanta e anda. Tinha que acreditar na palavra de quem estava dizendo levanta e anda. Tinha que acreditar, mas assim, Senhor, eu sou aleijado. Eu estou te dizendo, levanta e anda. Nunca ninguém questionou. Era tão forte o que Jesus Cristo dizia, a presença de Jesus, o poder de Jesus era tão intenso, tão real, estava tão diante dos olhos daquele que estava ali moribundo, há tantos anos pedindo ajuda, que quando Jesus Cristo dizia levanta e anda, ele dava o impulso, pulava e já estava de pé, e ele dizia pega o leito, vai, pegava o leito, levantava e saía. Quer dizer, é pela fé. Então você precisa, pela fé, obedecer. Mas tem gente que quer ver primeiro o milagre para depois obedecer. Gente, fé não é somente orar. Fé é orar, confiar em Deus e agir. Precisa agir, tá bom? Haja a seu favor. Limpa esse organismo. Vocês me entendem? Nós vamos agora orar e nós vamos à palavra de Deus. Deixa eu ver o que vocês me disseram aqui, porque eu quero ver. Quero ver. Bom, muito bem. Olha, já tem amigos aqui pedindo dê like, pessoal. Daí deixa o seu joinha, né? Vamos orar então, meus amores. Vamos pedir a Deus mais uma vez que Ele esteja conosco, que Ele nos ajude aqui em nosso encontro matinal. Vamos orar. Pai amado, te agradeço por estarmos aqui outra vez e peço que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Bendito seja o Senhor. Ajuda os que estão enfermos, ajuda os que estão neste momento pedindo que o Senhor venha socorrê-los com um milagre. E também, Senhor, especialmente, dá-nos o Espírito Santo, sabedoria e conhecimento para sermos cooperadores do Senhor nessa jornada em que o Senhor nos entregou a vida como quem deva cuidar de algo precioso. Que o Senhor nos ajude com a unção do Espírito, perdão pelos nossos pecados, perdão, perdão e perdão, Senhor. Nos perdoa, mas fica conosco, em nome de Jesus, pelo teu amor, fica conosco, Pai, em Cristo. Amém. Amém. Olha o que diz Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 19. Filipenses 3, verso 19. Aliás, em lugar de ler só o texto único, 3,19, eu vou ler anteriormente para você entender um contexto. Paulo estava dizendo assim, a partir do verso 12, anota aí, Filipenses 3, a partir do verso 12, e eu vou chegar até o verso 19 com você. Diz: eu não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Paulo nos fazendo saber que ele mesmo não havia já chegado a uma perfeição no momento em que ele escrevia aquela carta. Ele estava, porém, lutando com as suas imperfeições, lutando com as suas dificuldades, lutando com as suas limitações, lutando contra o pecado. E o pecado é algo que nos acompanha, a nossa natureza caída, e a gente precisa, portanto, vigiar, cuidar, resistir, porque a nossa natureza caída quer sempre prevalecer. Ela quer sempre mandar no pedaço, né? Paulo, porém, ele se colocava como um homem que poderia ser exemplo. Sério, é isso mesmo. Tem muitos de nós que dizemos assim, eu não sou exemplo para ninguém. Anota aí. Um cristão que não serve para ser exemplo, ele serve para quê? Pensa sobre isso. Paulo diz assim,
Eu não estou dizendo com isso que eu estou pronto, que eu já obtive tudo, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Quando alguém te acusar e disser, mas olha aí você diz, sim, eu ainda não cheguei lá. Sim, eu ainda não consegui, mas eu prossigo para o alvo. Alguém vai dizer assim, você só quer ser santo. O que você pensa? Você só quer ser santo. E você diz, sim, o meu desejo é ser santo. Sim, é meu desejo. É para lá que eu estou indo, nessa direção. Não por minhas forças somente. Não serei fariseu para chamar para mim, bater no peito e dizer com as minhas forças eu me santifico. Não, nunca, jamais. É por uma comunhão diária com Cristo, por uma vida de intimidade com Cristo, de buscar o Espírito Santo, de viver essa vida em Deus, de quem sabe que Deus é perfeito, que Cristo é perfeito, que o Espírito Santo perfeito foi dado a habitar em nós. E se o Espírito Santo perfeito habita em nós, nos tem instruído, moldado, transformado, nos levado a pensar novos pensamentos, como os pensamentos de Cristo, a ter uma mente como a mente de Cristo, nós estamos caminhando para lá. Por que não é de imediato? Porque a nossa natureza carnal ainda milita contra a natureza espiritual. Ela ainda luta contra a natureza espiritual. Se você me acompanha já há bastante tempo, você vai ver que eu sempre toco nesse assunto. Sempre toco nesse assunto. Primeiro, porque tem pessoas novas que estão sempre chegando por aqui, graças a Deus, e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Segundo, porque há pessoas que vão amadurecendo ao longo da caminhada e elas precisam sempre retomar ao ponto principal. Se nós dizemos que faremos tudo com as nossas próprias forças, para que nós precisamos de Deus? Se nós também, ao mesmo tempo, nos esquecemos que somos cooperadores de Deus, nós jogamos para a responsabilidade de Deus o que é da nossa responsabilidade. Mas o Senhor nos chama, o Senhor nos dá conhecimento, entendimento, nos capacita, nos dá o Espírito Santo justamente para nós sermos responsáveis, autorresponsabilidade espiritual. Considere autorresponsabilidade espiritual. Eu coopero com o Senhor. Como é que eu coopero? Eu coopero obedecendo, eu coopero buscando, eu coopero me quebrantando, eu coopero me dedicando, eu coopero vivendo essa experiência da obediência ao Senhor.